Papo com Pedro no ar, esse vídeo atrasou, mas saiu, tive um problema com a iluminação, tá saindo hoje, quarta-feira, se não era pra ter saído segunda, peço desculpa a você, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, esse vídeo demorou, mas não vai deixar de sair. Papo com Pedro tá aqui e eu vou trazer pra você. Por sinal, rodada de Brasileiro, de Libertadores, eu tô aprendendo esse quadro junto enquanto eu faço o formato, então agora, a partir dessa semana, alguns jogos eu não vou falar e vou voltar a falar na semana seguinte, algumas coisas assim, porque o que eu vou falar é o que eu acho mais importante. Então acho que depois dessa breve introdução, eu posso dizer que começamos. A rodada começou no dia 16 com Fortaleza empatando com o Galo, por sinal mais um mole do Atlético Mineiro em Brasileirão. Fortaleza começou abrindo o placar no finzinho do primeiro tempo com o Marinho e no segundo tempo o Galo empatou, fez um gol cedo com o Fausto Vera, acabou empatando o jogo. Só que o ponto que o Galo deu mole foi que simplesmente o Fortaleza teve a expulsão do Marinho no começo do segundo tempo, aos 55, 56 minutos, e depois o Galo não conseguiu converter suas chances. Não conseguiu, e além disso, no fim do jogo, aos 83, teve outra expulsão do Tinga, ou seja, o Atlético Mineiro com 2 a mais não conseguiu converter suas chances. Então empatou esse jogo, um time ótimo em Copas, muito bom, jogou bem contra o River Plate ontem, e mesmo assim não conseguiu. Nas Copas está muito focado, mas quando chega em jogo de liga, de pontos corridos, não consegue jogar a bola que joga nas Copas. Isso o campeonato inteiro. Não teve um momento que a gente olhou pro Brasileiro e falou: esse é o momento do Galo. Não, igual a gente olhou pro Internacional em algum momento, igual a gente olhou pro Palmeiras, pro Botafogo, pro próprio Fortaleza, e não teve isso com o Atlético Mineiro, sendo que é um time que é pra estar nesse pelotão, no pelotão de cima do campeonato, e no Campeonato Brasileiro não conseguiu fazer isso. Talvez faça no próximo, nesse já é um pouco tarde, e tem que ganhar uma das duas Copas, porque precisa, pelo orçamento, pelo investimento, pelo calibre de jogadores que tem e que quer contratar, precisa jogar a Copa Libertadores. São Paulo e Vasco, no Brinco de Ouro da Princesa, por sinal, um belo estádio, belo gramado, muito bonito. Campinas é uma bela cidade também. E 3-0, São Paulo ganhou com 2 gols do Lucas Moura e 1 gol do Luciano, que é o jogador mais inconsistente do brasileiro. Um jogo ele é craque, outro jogo ele é bagre. Um jogo ele entrega, outro jogo ele não entrega. Um jogo o torcedor do São Paulo ama ele e no outro simplesmente odeia ele. Então 3-0, bom resultado, e o Vasco que perdeu esse jogo e depois foi eliminado na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, que eu falei agora há pouco, por sinal, uma eliminação, um bom jogo de futebol, apesar da chuva, apesar do gramado, não tava tão ruim assim, mas tava um pouco alagado, e foi um bom jogo de futebol. Hulk meteu um golaço, é craque, e esse tipo de jogador decide campeonato. Por sinal, o Atlético, na verdade, o Flamengo perdeu o Fla-Flu, sendo o mandante, né, a torcida, a grande maioria era rubro-negra, perdeu o Fla-Flu, teve um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo ruim, e o Fluminense ao contrário, um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito bom. Mas o ponto é, o Flamengo não aproveitou suas chances, e o Fluminense sim, o Fluminense converteu as chances que teve, gol do Arias, gol do Lima. Por sinal, o Ganso é um craque, eu apostaria nele na seleção brasileira se eu fosse Dorival, porque o Brasil tá sem criação, e se você tem um Paquetá jogando mal, um Rafinha que não entregou muita coisa, apesar de estar muito bem no Barcelona, na seleção não entregou muito, fez 2 gols de pênalti, com bola rolando, não foi isso tudo. Eu não vejo problemas de testar o Ganso. Não tô falando que ele tem que ser titular, que ele tem que jogar a Copa, que ele tem que jogar constantemente. Não, testa, leva ele no banco, bota ele uns 20 minutos, 30 minutos, porque fisicamente é uma das melhores épocas da carreira do Ganso. Fisicamente, tá muito bem fisicamente. Não é aquele Ganso que a gente via que jogava um absurdo, mas no fim do jogo, tô cansado, saía assim. Não, é um Ganso que parece bem, parece íntegro. Não, íntegro tem a ver com caráter, mas parece inteiro. Essa era a palavra que eu acabei confundindo. Inteiro no fim do jogo. Parece ainda que ele tá muito bem. E é o que tá acontecendo. É a impressão que me passa. Atlético Goianiense e Cuiabá. Esse jogo eu olho pro céu e falo: papai do céu, obrigado por eu não ter assistido esse jogo. Mais um pouco do condensado que eu vi assim, dos melhores momentos. Acompanhando alguns jornalistas falando também. Foi um jogo de domínio do Atlético Goianiense, que atacou muito mais que o Cuiabá, pressionou muito mais que o Cuiabá, mas na hora de ir lá e fazer o gol e pontuar, não conseguiu. O Atlético Goianiense praticamente rebaixado, e o Cuiabá que teve a chance de chegar no pelotão ali, que tá brigando para não cair, quando ele tem a chance, ele não conseguiu aproveitá-la. Então é um clube que eu acho que realmente já
deu a hora e o Cuiabá voltará a jogar a segunda divisão, muito provavelmente. O Botafogo deu mole no Maracanã, por sinal, muito mole. Ele lotou o estádio com sua torcida por causa do show do Bruno Mars no Nilton Santos e mesmo assim não ganhou o jogo, empatou com o Criciúma, fez um gol no finzinho aos 91, apesar das diversas oportunidades não conseguiu converter, e no finzinho o Tiquinho Soares fez o gol, mas logo depois o Viseu empatou. Só que o ponto é, muita gente fala, eu já vi isso do Botafogo tomar gol no fim, eu já vi isso do Botafogo entregar. Não, cala a boca, por favor, deixa eu explicar, vamos conversar. Nessa rodada o Botafogo empatou e o Palmeiras ganhou. Teve esse alvoroço, o Botafogo tomar gol no fim, isso tudo ano passado. O Palmeiras na rodada passada empatou e o Botafogo ganhou. Foi ao contrário. E não teve nada disso falando do Palmeiras. É normal e o Criciúma e o Bragantino são dois times no mesmo patamar na tabela. Então é normal esse tipo de problema. É provável que aconteça mais um pro Botafogo, mais um pro Palmeiras. Pedras no sapato, problemas no caminho, ou pedras no caminho, não sei. É normal. Então vamos parar de supervalorizar um problema. Um time empatar é normal, ok. Poderia ter ganhado? Sim. Era pra ter ganhado pelas oportunidades que teve? Sim. Mas ok. Não vamos trazer isso de fantasma. Eu não concordo com esse argumento, porque o time é outro, os jogadores são outros, a mentalidade é outra, os torneios são outros, apesar do Brasileirão, a Libertadores também. Então vamos virar a página, porque eu acho que o Botafogo já virou, a imprensa, os torcedores, quem acompanha o futebol também tem que virar a página. Não faz muito sentido insistir nessa tecla, sendo que o Botafogo já virou de página há muito tempo. O Cruzeiro empatou com o Bahia num jogo muito equilibrado, por sinal o Verón fez o gol, depois o Caio Jorge abriu 2-0, mas o gol foi anulado, e aí o Bahia animou, foi lá, e o Luciano Gonzalez foi lá e fez o gol de empate 1-1, resultado ok para os dois, continuam na briga por Libertadores no Campeonato Brasileiro. Obviamente o Cruzeiro tem mais chances porque tá brigando pelo título da Copa Sul-Americana, então é mais provável que chegue, tem mais chances, né? Mais provável, tem mais chances de chegar a Libertadores do que o Bahia, mas também o Bahia continua na briga e é o principal objetivo do Bahia. Ano passado brigou para não cair, esse ano tá brigando por uma vaguinha na Copa Libertadores, por sinal um caminho muito parecido com o Botafogo. Obviamente em 2020 Vamos lá, 22 o Botafogo brigou para não cair no começo e arrancou para ir para Libertadores. 23 teve aquela derrocada e tal, mas as posições são parecidas na tabela de classificação, no processo da SAF, digo eu, não hoje. O Vitória ganhou do Bragantino, eu não acho que o Vitória caia, é um time com ânimo, um time com vontade, um time com liderança. Além disso, o Carpini melhorou muito o futebol dessa equipe. Eu não acho que o Vitória caia de verdade. Se fosse botar dinheiro, eu não botaria no rebaixamento do Vitória, e sim de alguns outros times que estão brigando para não cair, como o Atlético Paranaense. E por sinal ganhou o Vitória, que vai ter jogos importantes nesse fim de campeonato em casa, com apoio da torcida no Barradão, aonde o Vitória é muito mais forte. Então eu não botaria minha mão no fogo falando que o Vitória vai cair. Também não tô falando que não vai, mas eu acho que não vai. 60% de chance que não vai e 40%, obviamente matematicamente essa chance é mais equilibrada, mas eu acho que não cai pelo ânimo da equipe, pelo futebol que joga, não tem bola pra cair. O Juventude ganhou, na verdade perdeu pro Palmeiras, recebendo o Palmeiras em casa num grande jogo, um dos melhores, se não o melhor jogo do campeonato. 5-3 é um pouco enganoso ter essa vantagem de 2 gols, mas era pra ter sido menor, porque era o Palmeiras ter ganhado, porque jogou melhor, mas o jogo foi muito bom. Muito bom mesmo, um jogo laical, o Palmeiras fazia um, o Juventude fazia outro, o Palmeiras fazia um, o Juventude fazia outro, por sinal o jogo foi 1-1, 2-2, 3-3, depois 4 e 5-3, 3 gols do Rafael Veiga, gol do Richard Rios e também do Estevão, que é um dos artilheiros do Brasileiro, e vai passar o Pedro logo, porque o Pedro tá lesionado, e o Estevão tem grandes jogos pela frente, jogando muita bola. Esse menino é muito bom de bola, e infelizmente ele vai pro Chelsea e pode estragar a carreira dele, porque o Chelsea não é um clube para fazer carreira, pelo menos hoje. No passado pode até ser, no futuro pode até ser, hoje não. E da parte do Juventude, Edson Carioca, Danilo Boza e também o Ronaldo fizeram gols. Vamos lá, Premier League, a Liga do Leão, a Liga da Inglaterra. A briga pela liderança da Premier League tá coisa de doido. Arsenal, Liverpool e Manchester City se degladiando pela liderança, e o Arsenal deu mole. No começo do jogo, do time inglês, do time de Londres, os Gunners, o Saliba acabou sendo expulso. E aí o Bournemouth com um a mais, é um time que não é tão bobo assim, não é um Ipswich da vida, que é muito lá embaixo, um Wolverhampton que tá jogando muito mal, não é esse time. E meteu 2-0 em cima do Arsenal, o Arsenal jogando com 1 a menos, e é a primeira derrota do time em muito tempo, para você ver o alto nível, e mesmo assim essa derrota doeu, porque a distância para o Liverpool ela se aumenta com a vitória do Liverpool, e mesmo assim agora o Manchester City
ultrapassa o Arsenal. Então é um resultado bem negativo que eles vão ter que meio que... Eita, a garrafa aqui instalou. Eles vão ter que empatar no confronto direto. E é complicado você ganhar do Manchester City, ganhar do Liverpool, porque empatou com o City naquele jogo que poderia muito bem ter ganhado. E eu acho que eu fiz um papo com o Pedro, foi o primeiro falando disso, não lembro, primeiro ou segundo. Então foi um resultado não muito bom, na verdade ruim pro Arsenal. O Manchester City começou perdendo pro Wolves, que é um time que, além de estar fazendo um campeonato inglês péssimo, sim, péssimo, horroroso, trágico, mas jogou bem esse jogo contra o City. Mas aí a força do elenco foi lá o Manchester City, empatou o jogo com, vou até conferir aqui pra não falar besteira, empatou com o Guardiola, que esse cara não pode ser canhoto. A perna direita que ele tem é absurda, faz vários gols de fora da área, e no fim do jogo, aos 95, o John Stones fez o gol da virada e ajudou bastante o Manchester City para conseguir se manter na briga do líder Liverpool. Por que líder Liverpool, Pedro? Porque o Liverpool ganhou do Chelsea. O Chelsea, na verdade, o Chelsea viajou até Anfield e o Liverpool ganhou de 2-1 em cima do Chelsea com gols de Mohamed Salah e Curtis Jones. Por sinal, o gol do Chelsea foi do Nicholas Jackson, que não é Jackson, é Jackson, segundo ele mesmo. Então, eu tô puxando aqui a tabela da Premier League, que por sinal, que campeonato bom. Que campeonato bom, o nível técnico é altíssimo. E pra falar a verdade, é bom porque tem muitos jogos que você espera que o mais forte vença, e não. Por exemplo, um Arsenal e Bournemouth. O cara que botou o dinheiro que o Bournemouth ia ganhar o jogo é só o torcedor mais louco e fanático do Bournemouth. Então, realmente é um campeonato traçoeiro, um campeonato que te engana, que a pontuação Liverpool com 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota, 21 pontos, e o Manchester City com 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 20 pontos. 1 ponto separam eles, ainda tem 2 jogos, né? Do turno e do retorno no confronto direto, então muita coisa pode acontecer nessa Premier League. Na La Liga, falando do trio de ferro, Real Madrid, Barcelona e Atlético, o Real Madrid ganhou. Quando o coletivo não funciona, o individual funciona. Gol de Mbappé e gol de Vinícius Júnior, vitória de virada, por sinal, belo passo do Kroos pro gol do Vinícius Júnior. Do Kroos não, o Kroos aposentou. Do Modric pro gol do Vinícius Júnior. E também no jogo do Atlético de Madrid, depois de tantos jogos dando mole, com chance de colar nos dois, né, do Barcelona e Real Madrid, tanto jogo empatando, tomando gol de empate no fim, não conseguindo fazer gol, conseguiram produzir esse jogo contra o Leganés, 3-1, 2 gols do Sorloth e 1 gol do Antoine Griezmann, vitória do Atlético de Madrid. Quem ganhou, e não só ganhou bem, foi o Barcelona, 5-1 no Sevilha, que não é um Leganés da vida, um time teoricamente forte, de topo de tabela, no sentido de G4, G6, sempre de La Liga, e o Barcelona ganhou muito bem, 2 gols do Lewandowski, só pra avisar, ele é o líder de La Liga com 12 gols, o vice-líder tem 6, ele tem o dobro do vice-líder, que é o Ayoze Pérez e o Mbappé. Então, grande campeonato faz o Lewandowski. Se continuar nesse ritmo, vai terminar o ano com muitos gols, muitos mesmo. E a idade do cara não é tão 28, 29, que é o auge dele. Não, já tá com 30 e pouco. Então, é um cara que se cuida muito e joga muita bola. É o Lewandowski. Por sinal, 2 gols do Pablo Torre também. E 1 gol do Pedri, 5-1, a vitória do Barcelona sobre o Sevilha. E o campeonato espanhol tá o Barça com 27 e o Real com 24. Só que na semana que vem é Barça e Real. Ou seja, uma vitória do Real Madrid empata esse campeonato e deixa a corrida pelo título muito boa. Apesar do Barcelona estar jogando um futebol melhor, a distância de pontos é bem menor do que a distância de futebol, porque o Real Madrid não está entregando. Farei um vídeo sobre isso. Eu até, apesar do bom jogo do Vinícius Júnior na Champions e tal, eu vou fazer um vídeo, porque o time não está jogando o que se espera, não está entregando, está brilhando muito coletivo, sempre o coletivo. Ou é um jogo que o Bellingham arrebenta, que o Mbappé arrebenta, que o Vinícius arrebenta, que o Rodrigo arrebenta, mas faz muito tempo, acho que nessa temporada eu ainda não vi, um jogo que o Real Madrid foi lá e dominou do começo ao fim todo mundo, como a gente viu muitas vezes ano passado. E esse ano não vem acontecendo, por isso eu acho que o Real Madrid ainda falta funcionar. E o Ancelotti tem muita peça para fazer esse time funcionar, tem muito material, porque é um puta de um treinador, então é só dar tempo pro cara, que eu tenho certeza que esse Real Madrid vai dar certo, porque não é possível. É um time
com diretoria, um time com comando, com jogadores bons que não são egoístas, apesar de eu achar que o Mbappé poderia tá fazendo um ótimo começo, ajudando seus companheiros de equipe. Então o Real Madrid, para entrar nos eixos, falta muito pouco, e nada melhor do que uma vitória de El Clássico. Então a próxima rodada de Real Madrid e Barcelona pode ser um grande jogo entre essas duas equipes, que pode ser a virada de chave para o Real Madrid para começar a jogar um futebol de alto nível. Não é normal o Real Madrid perder pro Lille na Champions, empatar com o Mallorca, não é normal isso que tá acontecendo. Então o futebol tem que ser um pouco melhor na parte do Real Madrid coletivo, porque o individual tá muito bom, para dizer a verdade. Sempre é um dos 4 que aparece muito bem voando e decide o jogo pro Real Madrid. Campeonato italiano, esse campeonato que é bom, o topo é muito bom, mas a parte de baixo é do mesmo nível do Brasileirão. A parte de baixo é ruim, pra dizer. O Brasileiro é bem mais competitivo e tem jogadores melhores, tem mais talento. Você acha que o Fluminense, que tá brigando pra não cair, não é melhor que o Monza? Você acha que o Corinthians não é melhor que o Como? Que o Grêmio não é melhor que o Lecce? Eu acho, sem dúvida. A parte de baixo do Brasileirão é até melhor que a do italiano. Mas o topo do campeonato italiano é muito bom, e muitos times de alto nível. Por exemplo, Milan ganhou da Udinese, apesar da expulsão no começo do jogo. A Juventus ganhou da Lazio, por sinal com gol contra, nessa partida o juiz deu gol contra. O Napoli, na verdade, minha voz falhou até. O Napoli ganhou o jogo com 1-0, gol de pênalti do Kvaratskhelia, e é o líder do campeonato com o Inter de Milão na cola. Falando da Inter, que ganhou um gol, 1-0, gol do Lautaro, que joga muita bola. A Inter de Milão ganhou o jogo em cima da Roma. Grande jogo complicado, apesar da Roma não fazer grande temporada. É um time que tem ótimos jogadores como Dybala, Dobric, e mesmo assim a Inter de Milão ganhou. Apesar disso não. Também a Fiorentina meteu 6-0 fora de casa contra o Lecce. Eu não vou falar da Fiorentina, né? Mas 6-0 é um resultado bem expressivo. Eu achei interessante trazer aqui. E também a Atalanta, que é a atual campeã da Europa League, ganhou do Venezia. Vamos agora passar de forma rápida pelo campeonato francês, porque eu não gosto do campeonato francês. Eu só vou aqui falar que o Mônaco empatou com o Lille, o Paris Saint-Germain empatou na liderança. E além disso, o Lyon meteu 4-0 no Le Havre, e também o Marseille 5-0 no Montpellier. Os Coringa do Deserve estão voando. Fechando, para acabar esse papo com o Pedro, que foi um grande vídeo, tanto grande no sentido de conteúdo, achei o vídeo muito bom, e também grande no sentido de tempo, 17 minutos, ainda falta bastante, ainda falta a Bundesliga, o campeonato alemão. Apesar de tomar pancada alguns jogos, o Borussia Dortmund conseguiu ganhar do São Paulo, que é o mínimo que eles têm que fazer, e se recuperaram um pouco na tabela. O Leipzig ganhou do Mainz e está empatado com o Bayern de Munique na liderança, um jogo muito bom, apesar também o Xavi Simons fez gol. Como joga a bola esse moleque é bom, vai ser um dos grandes nomes do futebol mundial no quesito de camisa 10, camisa 8, meio campista nos próximos anos, sem dúvida disso. Talvez retorne ao Barcelona, porque o estilo dele combina muito. Não acho que agora vai acontecer, porque Barcelona tem muito meio campo e não precisa dele, e talvez não tenha dinheiro para contratar ele nesse momento. O Leverkusen ganhou do Frankfurt, que é um time que tá brigando lá em cima. Tem um dos artilheiros do campeonato, que é o Marmoush, que é um egípcio que joga muita bola, tá fazendo muito gol, e o Leverkusen ganhou dessa equipe com gol do Boniface e também do Andrić. E o Bayern de Munique, todo mundo falou, Bayern de Munique e Stuttgart, o Stuttgart jogando Champions, os últimos confrontos foram muito competitivos, só que o Bayern traulitou o Stuttgart. Um gol do Coman e 3 gols do Harry Kane, que é viciado em marcar. É impressionante. Esse cara faz gol mais do que bebe água. Aqui, ó. Vou até abaixar aqui. Ele faz gol. Que tô abrindo com uma mão é mais complicado. Mas ele faz gol mais do que, ó, do que bebe água, cara. Como é que esse cara joga tanta bola assim? E não é futebol, porque ele não é um cara bom com a bola no pé, drible, habilidade, mas ele tem o talento que Deus deu pra ele de fazer gol. Esse cara sabe fazer gol e ele faz muito mesmo. Se bobear, ele termina a carreira dele com mais de 500, de 600, que é muito gol que esse cara faz, ainda mais no campeonato alemão, que é pior do que a Premier. Se ele cansava de fazer gol na top do mundo, ele foi para um campeonato pior, para um time melhor. Então agora ele fez e vai fazer muito mais gols. Ano passado passou dos 40, esse ano provavelmente também, se continuar nesse ritmo, sendo que esse time é muito mais ofensivo do que o do Tuchel ano passado. Então acho que foi uma decisão acertada do Kane. Apesar de não ter ganhado títulos ainda, com certeza vai ganhar. Ele tá no Bayern de Munique e fazer muitos gols. Ok, meus amigos? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um beijo pra você, até a próxima e valeu!